Seja muito bem-vindo ao canal da Igreja Amor Sem Fim. Eu sou o pastor Henrique, aqui é a pastora André e é uma alegria ter você aqui conosco. Se você busca uma resposta de Deus, essa palavra é para você. Então vamos ler o livro de Hebreus. No livro de Hebreus, capítulo 12, o verso é o 1 e o 2. Eu vou fazer hoje uma analogia, vou fazer um paralelo. Hoje, aqui vocês vão entender. Diz assim: todos acharam? Digam amém. Portanto nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, quando Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e se assentou à destra do trono de Deus. Amém? Amém ou não amém? Glória a Deus. Antes de você sentar, diga para a pessoa: quem que escreveu isso aí? Se assenta em nome de Jesus. Quem que escreveu, hein? Essas palavras. Hebreus não tem um autor definido, gente, Tem suposições. Pastor, quem que escreveu o livro de Hebreus? Não sei, alguns dizem que foi Paulo, alguns dizem que foi João, alguns dizem... O livro de Hebreus, o autor está oculto, mas é lindo o livro de Hebreus. E eu peguei aqui esse contexto, porque eu quero fazer com vocês essa manhã uma analogia sobre a corrida da fé. Sobre a corrida da fé. O autor aqui está fazendo uma analogia da vida. A grande verdade é essa hoje, ele está fazendo uma analogia da vida. E essa analogia da vida tem tudo a ver com nossa vida aqui nesse mundo. Então, ou seja, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então eu quero fazer uma pergunta para você aqui. Quem gosta de correr aqui? Tem algum atleta aqui que gosta de correr? Tem alguém que corre aqui? Não? Ninguém corre, só a benção ali, Mas ninguém corre. Então hoje de manhã todos aqui estão elegíveis para correr hoje. Não tenha dúvida disso. Você vai correr junto esta maratona, essa maratona de fé conosco aqui, você vai correr. Amém ou não amém? Então, ou seja, a vida cristã é uma maratona. A nossa vida cristã é uma maratona. Então, imagina comigo um atleta que vai correr, gente, uma maratona. Vamos pensar. Um atleta que vai correr uma maratona. A primeira coisa que esse atleta tem que fazer para correr, o que é? Acordar cedo, Acordar cedo. Tem alguém que pergunta assim para mim: pastor, não dá para fazer o culto à noite? Claro que dá, A hora que nós tiver condição de fazer, nós vamos fazer uma noite. Mas por enquanto nós estamos fazendo de manhã. Porque levantar cedo não é fácil, Não é fácil, Não é fácil levantar cedo. Mas um atleta, para ser um atleta, para correr a corrida, ele precisa levantar cedo, Um atleta, para ser um atleta, ele treina quando ninguém está vendo. Eu estou fazendo uma analogia de um atleta que corre uma maratona comigo e com você dentro da vida cristã. Então, ou seja, para ser um atleta, nós precisamos treinar quando ninguém está vendo. Quanto você treina na sua casa no decorrer da semana, falando com o Pai, lendo a palavra, tendo devocional com Ele, orando com Ele? Quanto que você treina? E quando você está lá, ninguém está vendo, porque eu não estou vendo, Então, ou seja, mas Deus está vendo. Um atleta, para ser um atleta, ele sente dor. Sente ou não sente? Sente dor, Ele fica cansado? Fica cansado. Ele pensa em desistir? Pensa em desistir. Tem tudo a ver a vida do atleta com a nossa vida de fé, com a nossa corrida de fé. Por isso que o autor de Hebreus faz essa analogia, porque a vida cristã não é uma corrida apenas de 50 metros, de 100 metros, de 250 metros, mas a vida cristã é uma maratona. É uma maratona. A vida cristã, além de ser uma maratona,
né, uma corrida grande, ela é individual. Eu estou nessa maratona com a minha esposa, com a Andreia, há alguns anos já. Mas ela é individual, ela é minha e ela é da Andreia. O que a Andreia não pode correr por mim. O seu esposo, você que é casado, não pode correr pela sua esposa. Pais que aqui estão, você não pode correr para os seus filhos. Vitor, você vai ter que fazer essa maratona sozinho, é você. A maratona da vida cristã é sozinho. E Deus não procura por aqueles que largam bem essa maratona, né? Mas Ele procura por aqueles que vão terminar bem essa maratona. Você já viu nas Olimpíadas como é quem vai correr uma maratona? Tem um pessoal que eles se juntam para a largada, e quando dá a largada eles saem desesperados, eles saem na frente, e um pelotão fica para trás. Pode observar que um pelotão fica para trás. Esse pelotão é dos atletas que entenderam o que é correr uma maratona. E tem gente que sai apressado, mas dali 1 quilômetro, 2 quilômetros vai cansar. E aquele pelotão que estava, né, certinho, que saiu certinho, é que está preparado para ultrapassar e chegar lá na linha de chegada. Ou seja, estar vivendo uma vida de fé com Cristo é saber que às vezes a pressa é inimiga daquilo que Deus tem para nós. Então olha que interessante essa analogia que ele faz. Então a questão aqui não é começar correndo, mas é se desafiar e continuar correndo em meio às dificuldades quando elas aparecerem, porque elas vão aparecer. Essa é a vida cristã de um crente. Então um atleta precisa se livrar do peso desnecessário para correr. E aqui o livro de Hebreus fala sobre isso. No 12:1 ele fala assim: deixai todo o embaraço e deixai todo o pecado. Para você correr, gente, essa maratona, para você crer nesse evangelho, nessa corrida de fé, você tem que deixar todo o embaraço e todo o pecado. E aqui tem uma diferença de embaraço e de pecado, né? Pecado é uma coisa, embaraço é outra. Tem gente que perde tempo com coisas desnecessárias nessa vida, que perde muito tempo, né? Enquanto poderia estar ganhando e somando. Então nenhum corredor, né? Nenhum cristão participa de uma maratona carregando uma mochila de 50 quilos nas costas, né? Acho que só no exército que eles fazem isso com a gente, né? Você que serviu, eu nem para servir o exército, eles me quiseram. Quiseram sim, eu que falei que não queria, não quero não. Então, ou seja, na maratona cristã, não corra com as mágoas nas suas costas. Não corra com os ressentimentos, não corra com as invejas, não corra com orgulho, não corra com as distrações. Por quê? Porque são mochilas que atrapalham a sua corrida na sua vida cristã. Isso eu citei algumas aqui, mas você pode elencar um monte, Caltran, que são coisas que atrapalham. Então, ou seja, e nem tudo muitas vezes é pecado aqui, são os embaraços, são as perdas de tempo, muitas vezes que nós encontramos no decorrer da vida, que é um embaraço bem forte e atual nos dias de hoje, que tem sido distração para os cristãos de hoje, a rede social. Tem muito cristão perdendo tempo com a rede social, né? Porque você abre a tua rede social, e você sabia que se você ficar 8 segundos em um determinado assunto ali, né? Como é que chama? Os algoritmos, é isso? Os algoritmos automaticamente detectam que aquele assunto é interessante para você, e eles começam a jogar esse assunto na tua timeline, chama isso? Olha que coisa linda, estou ficando bom, hein? Mais ou menos, né? Mas você entendeu. Então o que acontece? Tem muitas pessoas se prendendo, enquanto podiam estar num outro patamar, por exemplo, enquanto podia estar em comunhão com Cristo, orando ao Pai, lendo um bom livro a respeito, né, de coisas sagradas. Então o livro de Hebreus, o autor está dizendo assim, ó, corra, mas cuidado com os embaraços e cuidado com o pecado, né? Então o bom atleta que vai correr essa corrida de Cristo, ele pergunta, né, para si mesmo, né, isso pode me ajudar? O que eu estou fazendo pode me ajudar? O que eu estou fazendo hoje me aproxima de Jesus?
O que você está fazendo hoje no decorrer da sua caminhada de fé com Cristo, te aproxima de Jesus ou te afasta de Jesus? A amizade que nós temos, algumas amizades que temos, elas nos aproximam de Jesus ou elas nos afastam de Jesus? Os programas que vemos, eles nos aproximam de Jesus ou eles nos afastam de Jesus? São coisas que nós cristãos temos que pensar a respeito. Nós somos diferentes, gente. Nós somos a luz do mundo, o sal da terra. Gente, nós não podemos ser igual ao mundo, sabe? Nós não podemos ser igual ao mundo. Se nós formos igual ao mundo, não tem diferença. Quem vai olhar para nós vai ver o quê? Então, ou seja, na corrida da fé, aquilo que não te derruba, pode não te derrubar de repente, mas ele pode atrasar você. Ele pode atrasar você na tua caminhada. Então, ou seja, todo o peso que você carrega, todo o peso que você carrega desnecessário, vai acabar fazendo você cansar e vai acabar fazendo você querer desistir desta caminhada. E quantas pessoas, gente, têm desistido dessa caminhada? Hoje, quantas pessoas no decorrer da nossa caminhada que nós conhecemos, começaram a corrida com a gente, mas desistiram, entregaram as suas vidas para este mundo. E é tão triste, né? Então, ou seja, um atleta que corre olhando para a linha de chegada, é o que Deus espera que eu e você sejamos. Ele diz lá em Hebreus 2:12, olhai para quem? Para o alvo, olhai para Jesus, olha para Jesus, né? Não olha para outro lugar, não, olha para Jesus. Eles não olham para a direita nem para a esquerda, olha para frente. O segredo de uma corrida não é olhar para os concorrentes que estão correndo com você, mas é olhar para o alvo. E o alvo o que é? É a linha de chegada. O alvo, o que é na vida cristã? É o reino celestial. O alvo é ir morar na glória com o Senhor Jesus Cristo, amados. Esse é o alvo. Este é o alvo. Muitos pararam porque tiraram os olhos de Jesus e colocaram os olhos nos homens. Eu sei que deveria ser diferente, porque se eu sou o representante de Cristo aqui na face da terra, se eu sou o representante dele aqui, você tem que olhar para mim mesmo, e eu não quero tirar a responsabilidade disso, eu não quero tirar a responsabilidade de você, as pessoas têm que olhar para você realmente, e ver que em você existe algo diferente na sua vida, que é Jesus. Mas muitos de nós falhamos, eu sou falho, eu posso falhar. O pastor está dizendo que você pode falhar, eu posso falhar, eu posso decepcionar, sim, eu posso decepcionar, eu posso machucar alguém, sim, eu posso machucar alguém, mas o alvo nunca foi o homem, gente, o alvo nunca foi o homem, o alvo principal é se tornar parecido com Cristo. O alvo é Cristo, o meu alvo é Cristo. Quanto mais eu parecer com Cristo, mais próximo e mais visível para as pessoas, vai ficar notório que eu sou parecido com Cristo. Tem um filme que se tornou um livro que diz assim: em meus passos, o que Jesus faria? Eu não sei se você já deve ter visto ou deve ter lido, mas esse livro e esse filme traz uma reflexão a respeito dos nossos dias. Tudo que fazemos no decorrer da nossa caminhada com Cristo, nós deveríamos perguntar: Jesus faria isso? Jesus pensaria assim? Jesus falaria desta forma? É muito importante nós, nessa corrida da fé, pararmos para observar. Então, sabe por que nós paramos de correr? Porque olhamos para onde não devia, estamos olhando para o lugar errado. Eu não vou mais à igreja porque o pastor roubou, eu não vou mais à igreja porque ele teve uma amante, eu não vou mais à igreja porque ele não me ama, eu não vou mais à igreja porque ele não fala comigo, eu não vou mais à igreja porque, né? São tantas coisas, mas a grande verdade é que o atleta que está focado na linha de chegada, não olha para essas coisas. O atleta que está focado com seus olhos no objetivo, ele nunca vai desistir da sua fé por causa dos outros e das coisas. Ele não vai desistir porque ele foi magoado, porque ele foi entristecido, porque ele foi pisoteado, porque falaram dele. Eu fico pensando nessa minha trajetória de mais de 30 anos de igreja, né?
falam, caminhando com Cristo assim mais perto, né, pastoralmente falando, se eu tivesse olhado para todos aqueles que de certa forma me feriram, eu não estaria aqui hoje. Mas o meu alvo é Cristo. As pessoas perguntam para mim, pastor, qual é o segredo? Cristo, é você olhar para Cristo e olhar e ver que vale a pena. Quem que você quer ouvir no dia de hoje? Quem que você quer ouvir? As pessoas que erraram com você ou Jesus? Quem nesta manhã você quer observar? Porque se você olhar para as coisas desse mundo, olhar para as pessoas da forma com que elas agem, muitas vezes nós vamos querer desistir. Mas a melhor forma de servir, na verdade, a melhor forma de correr esta corrida da fé é ter a certeza que lá no final, lá na linha de chegada, Cristo estará nos esperando. E a melhor frase que vamos ouvir da parte dele, na verdade, é quando ele disser assim: vinde bendito do meu Pai. Sabe, esta frase, trabalhe, corra para ouvir esta frase, para quando você chegar no reino dos céus, esta frase você ouvir da parte de Jesus. Mas olha que coisa linda, o autor nos incentiva a continuar correndo. E aqui é a parte mais importante desse texto, porque ele vai falar aqui, se você observar no texto lá que nós lemos, eu vou ler aqui de novo, ele começa dizendo assim, portanto nós também estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha. Este é o tema hoje da palavra. Eu coloquei nuvens de testemunhas. Por que ele está falando? Quem são essas nuvens de testemunhas que ele citou, que ele falou? Quem que é? Se você ver um capítulo antes, ele vai falar dos atletas que correram antes de nós. Sabe, gente, olha que coisa linda. Ele está falando dessa nuvem de testemunha, porque nenhum atleta corre sozinho essa corrida, como eu já falei aqui, embora ela é particular, né? Mas o atleta se inspira em outros para correr. Olha que interessante, isso é muito interessante. Se você pegar o seu filho hoje, né? Hoje tem 2 meninos, né? Talvez até agora ainda não manifestaram, né? Porque o pai não gosta muito de bola, né? Eu nunca vi o Ozzy jogar bola, gente. Mas quem joga bola e tem menino, Elton, o que acontece? O menino, né? Ele gosta de futebol. E aí, se ele gosta de futebol, ele se inspira em quem? Nos craques. O teu hoje está até com a camiseta do Brasil. Provavelmente vestiu ontem e não quis tirar. E se você for conversar com ele, com o jogador, talvez ele arrisque soltar um jogador que ele gosta. Por quê? Porque ele se inspira. E nós somos assim. E essa rede de testemunhas, é sobre isso que eu vou falar hoje aqui, ela serve de inspiração para nós. Então, ou seja, você tem uma nuvem de testemunha, você olha para o alto e você vê aqueles que já correram antes de você, que já viveram antes de você, e que são inspirações para você. E na corrida cristã também temos inspirações, pessoas pela qual nós vamos olhar e dizer assim, eu quero ser parecido com ele. Na tua corrida de fé, você tem pessoas que você olha e fala assim, nossa, eu quero parecer com ele. Quando eu era jovem, eu olhava para alguns pastores assim e falava assim, nossa, eu quero ter a fé desse homem. Nossa, eu quero liderar como esse homem lidera. Nossa, por quê? Porque serviam de inspiração. Nossa, eu quero ganhar almas como esse homem. Então, ou seja, o livro de Hebreus, aí lá no capítulo anterior, vai dar essa rede de testemunha. E quem que é essa rede de testemunha? Nós vamos falar aqui, eu quero ver se eu consigo ter o tempo de falar, pelo menos de alguns. A primeira rede de testemunha, o primeiro homem foi Abel. Ele está dando um exemplo, Abel.
Abel. E Abel é o atleta que continua mesmo quando houver empecilhos. Mesmo quando houver inveja. Abel foi perseguido pelos seus irmãos, e aí ele ensina que nós vamos ter obstáculos no decorrer dessa nossa corrida. Nós vamos ter pessoas que nos invejam, pessoas que estão até perto da gente, talvez os nossos irmãos. Abel me ensina que a nossa fé, o nosso jeito de ser, por causa da inveja, ciúme de alguém, essa corrida se torna difícil, mas ela não pode deixar, você não pode deixar de correr, porque alguém, né, tem inveja de você e quer que você pare. Olha só, Abel me ensina que na corrida da fé, pessoas perto de você podem machucar você. Abel teve a sua corrida cortada, porque o próprio irmão teve inveja dele e o matou. Você já parou para pensar sobre isso? Mas ele encerrou a carreira dele aqui, porque ele continuou firme e constante, não olhou para o que os outros estavam dizendo. Isso é fantástico, gente. Então, ou seja, se alguém está perto de você, aqui dentro, e fala, né, pode doer, claro que vai doer. Por quê? Porque está dentro, porque está perto. É diferente quando a pedrada muitas vezes vem de fora. Quando a pedrada vem de fora, você nem liga, porque a pedrada é de fora. Mas quando a pedrada é de dentro, não é? Quando a pedrada é de quem você ama. Só que Deus está dizendo assim, ó, independente da pedrada ser de dentro, independente da pedrada ser de dentro da sua casa, continua correndo. Olha lá Abel, ele ensina que às vezes nós vamos lidar com injustiça, ingratidão, invejas de pessoas perto da gente, mas isso não pode nos impedir de correr. Continua correndo, continua correndo. Abel me ensina isso. Me ensina que às vezes quem vai nos machucar nessa corrida da fé está perto da gente, Cláudio, está bem perto da gente, mas isso não pode fazer nos parar. Por quê? Porque a linha de chegada está lá na frente. Então, ou seja, aquele que quer parar você, não pode parar você, não pode cancelar você, não pode cancelar os propósitos que Deus tem para você. A segunda nuvem que o Senhor me mostra é Noé, é o segundo atleta. Esse segundo atleta diz para mim assim, ó, continue mesmo quando nada acontecer. Hein, gente? Ó que atleta maravilhoso é Noé. Noé recebe uma proposta, aliás, recebe uma promessa do Senhor, né? E ele ensina, Noé está me ensinando que nós devemos perseverar. Ele recebe uma promessa, uma palavra do Senhor Deus. Deus pega e chega para Noé e fala assim, meu filho, eu quero que você construa um pequenino barquinho, né, acima dos 120 metros quadrados de barco, constrói, mas o que é um barco? Não interessa, constrói o que eu vou revelar para você, porque eu vou mandar chuva do céu. O que é chuva? Olha, não se preocupe que você vai ver o que é chuva. Constrói o que eu estou te mandando. E ele aceitou o desafio, começou a construir. E aí o que acontece? Quando você recebe uma promessa do Senhor nos dias de hoje, você imagina que o Senhor falou com você hoje, daqui uns dias começa a acontecer, certo? É assim que você imagina, só que o tempo de Deus é diferente do nosso. E aqui Noé começa a construir, e de repente dá 10 dias e nada, dá 50 dias e nada, dá um mês e nada, dá um ano e nada. Gente, dá 10 anos e nada, e Noé continua perseverando, continua correndo. De repente dá ali 50 anos, né? E não acontece nada, não chove, mas ele continua correndo, porque quem está correndo uma maratona, vai ter vários momentos na sua mente, que ele vai dizer assim, não, é melhor eu parar, eu estou muito cansado. Então você começa a brigar com a própria mente muitas vezes, né? Numa determinada corrida da maratona, você começa a brigar com a tua própria mente, porque você fala assim, meu Deus, eu estou muito cansado. E o que me chama a atenção em Noé, é que ele não desiste, ele permanece. Quantas pessoas chegaram e disseram para ele, Noé, você é louco, olha o que você está construindo, olha o tamanho desse barco aí, olha o que você está fazendo. Para, Noé, para com isso, não adianta, você está mais de 50 anos, não, Deus falou para eu continuar,
60 anos, 70 anos, 80 anos, 90 anos, 100 anos construindo. Fala a verdade, você teria desistido, né? Eu e você desistimos por muito um pouco menos que isso. 100 anos ele ficou correndo, 100 anos ele ficou construindo, 100 anos ele ficou esperando a promessa do Senhor Deus. Ele não desistiu até que choveu. Por quê? Porque todas as pessoas que chegavam nele falavam assim: não é o que você está fazendo, Deus é fiel, Deus diz para mim construir, eu vou construir, eu não vou parar, porque se ele falou que ele vai chover, vai chover. E quando chover, eu quero estar dentro desta arca. Então, uma nuvem de testemunha que me ensina hoje a perseverar. Na corrida de fé, Noé é uma inspiração. Inspiração para quê? Para perseverar. Dá vontade de desistir? Dá. As pernas vão cansar? Vão amolecer? Vão. Vai faltar ar? Vai. Gente, é cansativo, eu falo para você. Eu treino 3 vezes na semana. Nossa, tem dias que se a Andréa não me empurrar para ir, você desiste. Então eu vou sem querer ir mesmo. Tem dias que eu vou muito bravo. Eu entro lá, eu cumprimento o professor, bom dia, bom dia só se for para você. Mas daí você começa a correr. Aí você começa a correr, Caltrão. Aí ele vê que você está precisando de ajuda, daí ele fica do teu lado. Vai que dá, vamos. Só que ele não corre a minha corrida, é eu que corro. E aí eu pergunto para ele: mas cara, está muito pesado. Não, mas é para você, eu não consigo. Ele consegue sim, eu vou chegar lá nessa parte depois. Não desista. Segunda nuvem de testemunha, aqui que ele dá de exemplo para mim, é Abraão. Abraão é o atleta que diz para mim assim: ó, continue mesmo quando for preciso renunciar. Olha o que Abraão me ensina. Abraão me ensina que no meio da corrida eu vou precisar tomar algumas decisões difíceis. Deus chega para Abraão e falou: Abraão, sai da tua casa, sai da tua parentela, sai da sua zona de conforto. Hein? Deus chega e fala para você: Mônica, sai da tua casa, sai da tua zona de conforto. Eu vou te levar para um lugar que eu não vou te dizer para onde que é agora, mas você só tem que sair. Você vai sair. Olha que coisa linda. Abraão olhou pela primeira vez, ele escutou a voz do Senhor, deixou a casa do seu pai Terá, que cultuava outros deuses. Ou seja, Deus estava dizendo para ele assim: ó, no meio do lugar que você está, eu não consigo realizar o propósito que eu tenho para realizar na sua vida. Então você vai ter que sair daí para eu poder fazer o que eu quero fazer na sua vida. Então não. Abraão me ensina nessa corrida que às vezes nós vamos ter que sair da casa dos nossos pais, deixar algumas mesas que está atrapalhando a nossa corrida, porque a corrida é mais importante que as pessoas. O que Deus separou para você é mais importante que as amizades, mais importante que algumas coisas, mais importante que alguns lugares. Nós precisamos entender quando Deus está nos chamando para algo maior nessa corrida. E se você desagradar aos homens e agradar a Deus, você está fazendo o que é certo. Mas se você desagradar a Deus e agradar aos homens, nas minhas tomadas de decisões, da minha caminhada com Cristo, nem todas elas foram celebradas pelos homens, nem todas elas, mas eu prefiro agradar quem? A Deus. Eu prefiro agradar a Deus, Sandro. Se eu tiver a certeza que eu estou na vontade, no centro da vontade de Deus, agrade a Deus e não aos homens. E Abraão me ensina isso. Ensina a abrir mão daquilo que é mais importante, e Deus vai provar ele. Você sabe da promessa que Deus deu a ele, e depois Deus pega essa promessa e pede essa promessa para ele, que é Isaac, para provar agora a perseverança, para provar o quanto Abraão ama a Deus de verdade e não ama as coisas. Quanto você ama do Senhor? O que você está disposto a dar ao Senhor? Abrir mão pelo Senhor, gente. Isso é muito a se refletir.
abrir mão na corrida, na nossa fé, a corrida que nos está proposta, Deus vai provar o nosso coração, vai provar você, vai provar você. Abraão teve que deixar a sua terra, depois teve que entregar Isaac, né? Então todo atleta precisa sacrificar alguma coisa. Quem não abre mão do conforto pode não alcançar o propósito que está proposto para você. Quando Deus falou ao nosso coração, quando Deus falou ao meu coração a respeito do chamado que hoje estamos vivendo, não foi fácil, gente. Foi 1 ano e meio. 1 ano e meio eu relutando. 1 ano e meio eu colocando Deus à prova. Porque eu queria ter a certeza. E Deus disse assim: ó, meu filho, vai ter que sacrificar algumas coisas aí. Eu sei que você vai ter que sacrificar. Mas para continuar correndo daqui para frente, você vai ter que sacrificar. Tem uma nuvem de testemunha. A outra testemunha é Jacó. Jacó me ensina, é o atleta que me ensina. Continua correndo, mesmo que você esteja machucado, mesmo que você esteja mancando. Quando Jacó teve um encontro com Deus, ele agarrou o anjo. E ele não soltava, de jeito nenhum, o contexto, se você for estudar a respeito de Jacó, ele não soltava a Mônica, ele não soltava, e para o anjo poder ir embora, o anjo teve que tocar na coxa dele, e ele ficou manco. Então, ele não andava mais normalmente, né? Agora, como diz assim, alguns, né? Ele andava ponto e vírgula, né? Ponto, aí mancando, vírgula, ponto. Ou seja, mas mesmo assim, mancando, ele continuou correndo. Jacó me ensina que ainda que eu corra com dificuldade, ainda que eu corra com deficiência, ainda que eu não possa correr como eu deveria, eu devo continuar correndo. Por quê? Porque tem coisas nas nossas vidas que vão acontecer no decorrer dessa caminhada de fé, que vão nos marcar, que vão nos ferir, que vão nos machucar, mas a palavra diz assim: continua correndo. Essa maratona que nós estamos correndo pode nos marcar. E o que é um homem que recebeu uma marca? É um homem que recebeu uma marca, mas em que em seguida foi restaurado pelo Senhor, ou seja, foi restaurado, foi transformado, houve transformação, só que ficou a marca. Sabe, tem uma passagem na Sagrada Escritura que Jesus vai à casa do Simão, o leproso, para comer com ele. Só que o Simão, o leproso, é chamado Simão o leproso. Antes de Jesus se assentar com ele, ele era leproso. E Jesus foi lá e curou ele. Só que a marca do Simão o leproso ficou sobre a vida dele. Todo mundo o conhecia como Simão o leproso. Todo mundo conhecia Jacó como o enganador. Todo mundo conhece eu e você como os pecadores. Porque Jesus Cristo morreu lá naquela cruz por nós, mas nós continuamos pecadores. Eu não sei qual é a marca que você carrega. Talvez você tenha que carregar essa marca para sempre. Você não é mais essa pessoa, você não vive mais como vivia antes. Deus transformou a sua vida, na verdade, mas é uma marca que você vai carregar. E tudo bem, não tem problema. Mas não desista, continua correndo. Porque a tua preocupação, mas os outros vão passar de mim, os outros vão correr mais do que eu. Não importa, Deus não está preocupado com a tua velocidade. Nas corridas tem o que a gente chama de pace. Fui estudar para mim poder falar direitinho para vocês aqui. A gente chama de pace. O que é um pace, Sandro? Pace é o ritmo que um corredor mantém durante um determinado percurso. Então, por exemplo, um pace de 5 minutos. Qual que é o teu pace, Sandro? Será que em 5 minutos você corre 1 quilômetro? Esse é um pace, Marquinhos. 10 quilômetros tem um pace, sei lá, para o Elton de 10 minutos, ou seja, ele corre 10 quilômetros em 10 minutos, esse é um pace. Então, o que acontece aqui? Deus não está preocupado com o teu pace, com tanto que você corre. Ele pode, o Sandro, correr 10 quilômetros em 5 minutos, eu 10 quilômetros em meia hora, e tudo bem. O importante é que os dois vão chegar na linha de chegada.
Deus não está preocupado se você está mancando. Deus não está preocupado se você ficou com marcas. Deus não está preocupado se você está parando no meio do caminho para descansar um pouquinho. Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado se você está firme e se você está constante e se você não abandonou essa corrida da fé. Nem todos os corredores têm o mesmo ritmo. Alguns são mais rápidos, outros são mais devagar, outros estão correndo machucado, mas eles continuam avançando, porque nessa corrida você vê gente mancando, vê gente devagarzinho, vê gente que já passou por você acelerado e passa correndo, mas não se preocupe, lá na frente talvez ele canse um pouco mais, você alcance ele, e talvez de repente alguns vão passar por você, vão te dar a mão, vão dizer, vou te ajudar mais um pouquinho, para você não parar, e vai ser assim. Mas são pessoas que entenderam que na corrida da fé não podem parar porque foram machucadas. Isso é importante. Então não importa o teu ritmo, importa a tua direção. Não importa o teu ritmo, importa a tua direção, importa o alvo, né? Deus não exige velocidade, Deus exige perseverança. Então não se preocupe, porque às vezes a gente olha e fala, nossa, aquele irmão, meu Deus, aquele irmão é abençoado, nossa, é muito dom em cima de um irmão só, por que eu não tenho? Não corre no teu ritmo, corre buscando do Senhor, porque o que o Senhor tem para mim, não é a mesma coisa que o Senhor tem para você, mas o que Ele tem para mim e o que Ele tem para você, beneficia nós dois no reino celestial. Você consegue entender isso? Outro exemplo que ele me dá para tempo de eu falar mais um, outro atleta é José, outro corredor, José, e José me ensina, continue mesmo quando você for esquecido. Talvez muitos aqui estejam se sentindo esquecidos, muitos aqui talvez estejam invisíveis. A pastora que pregou aqui para nós, a única pastora que pregou aqui, né, convidada de fora, que pregou aqui, no primeiro culto que nós tivemos aqui, eu estava sentado aqui, a hora que eu saí daqui, ela me encontrou ali na porta, ela disse, pastor, eu vou dizer uma coisa para você, boa parte das pessoas que vão entrar aqui, nesse local, ela falou assim, são pessoas que estão se sentindo esquecidas, são pessoas que estão se sentindo invisíveis, né? E falou mais umas outras duas palavras que agora eu não recordo, mas essa eu gravei bem. Então, ou seja, José foi esquecido pelos seus irmãos, e nessa corrida Jesus não promete, gente, que vai dar tudo certo. Ele não promete que vai dar tudo certo, ele promete que vai estar com a gente, né? Então nessa corrida eu aprendo que as pessoas, na verdade, que eram para nos proteger, que é o caso de José, as pessoas que eram para nos proteger, nossos irmãos mais velhos, né? Eles vão nos vender, vão nos trocar, como Jesus foi trocado por Judas, por 30 moedas de prata. Nessa corrida José me lembra que muitas vezes nós vamos ser esquecidos, porque ele foi vendido, traído, abandonado, esquecido. As pessoas que estão ao nosso lado, que não deveriam nos esquecer, esqueceram, mas Deus não nos esquece. Sabe por que eu sei disso? Porque o seu nome está escrito na palma da mão dele. Eu lembro uma vez que nós fomos num retiro, o Edson vai lembrar, e aí nós fizemos um retiro, nós fazíamos muito retiro de jovens, gente, mas os lugares que nós íamos era só pela graça do Senhor, era o que Deus dava condição para nós também, né? Porque nós não tínhamos dinheiro, então Deus preparava de acordo com o que, né? O que nós tínhamos. E aí, com o grupo de jovens, nós fizemos um retiro, eu não lembro qual era a chácara, era uma chácara, eu acho que em Agudos do Sul, se não me falha a memória. E aí eu conheci um pastor na época, lá no Instituto Teológico, eu estava fazendo instituto, e esse pastor falou assim, tem uns 15, eu não sei se era 15 ou 20, 10, era 10 adolescentes, 10 jovens, entre adolescentes e jovens, e eles falaram assim, eles são tudo menino de rua, viciado, não tem como levar eles no retiro junto com vocês? Para mim, gente, olha, para mim, vou te falar, para mim eu digo sim para tudo. Na hora eu já topei, falei, não, vamos levar, hoje, vamos levar. Ele falou assim, nós não temos dinheiro para pagar. Eu falei, pixe, mas daí, aí também, né, pensei, né, mas eu falei assim, não se preocupe. Mas ele falou assim, não, mas nós damos jeito, nós levamos uns alimentos, nós fazemos uma boa ação, nós levamos comida, nós ajudamos em comida, e eu falei, então tá bom, eu vou conversar com a equipe, né, e aí conversamos na época com a equipe, e eu lembro que quando nós conversamos com a equipe, todo mundo ficou assustado, não, mas não vai dar, meu Deus, né, a gente não conhece eles. Eu
Vai que eles assaltam nós lá. Não, melhor deixa. Eu falei, gente, nós somos uma igreja ou não somos uma igreja? Eu sei que nós levamos eles. Nós levamos. E foi um retiro maravilhoso. Isso foi em 2006, se não me falha a memória. Porque eu tenho uma foto que está todo mundo assim, né? Um por cima do outro, deitado numa grama. Uma foto linda, tem até o dia de hoje. Só que algo me chamou a atenção lá naquele retiro. Porque tinha um lago lá atrás, no final tinha um lago. E o pastor que pegou e falou assim para mim, pastor, tem como nós encerrar? Não era pastor na época. Ele falou, Henrique, tem como nós encerrar batizando esses meninos? Eu falei, tem, se você quiser. E foi um dos batismos assim lindos que eu vi. Porque aqueles meninos, né, de rua, todos eles lá prontos assim para entrar, e daí não tinha roupa batismal, não tinha nada, gente, eles estavam de bermuda e camiseta, e esse pastor pegou a palavra e falou assim, ó, cheguei onde eu queria, o nome de vocês está escrito na palma do Deus Todo-Poderoso. E eu via o rosto daqueles meninos brilharem, e aí quando o pastor falou assim, agora todo mundo para a água, eles escreveram, né, o nome na mão, ele escreveu o nome na mão, escrito, eu tenho a marca da promessa. Ele escreveu na mão de cada menino. E aí quando ele falou assim, agora todo mundo para a água, porque eu falei assim, bom, quem vai batizar, né? De repente eu falei assim, quem vai batizar? Então todos eles que estavam assim, deram aquele mergulho que o Juliano deu lá. Deu aquele mergulho assim, todo mundo mergulhou, e daí todos eles saíram. Quando todos eles saíram, o pastor já pegava e já ia dentro, baixava, levantava um, aí baixava outro, levantava outro, baixava outro e levantava outro. Um mês depois, alguns meses depois, houve uma chacina aqui em Curitiba e metade daqueles meninos morreram. Outros foram tragados pelas drogas, pelo álcool. Alguns deles depois perderam a vida. E eu falo assim, se nós não tivéssemos persistido nessa corrida de fé e ter visto que o evangelho precisa ser pregado a toda a criatura, a alma das pessoas precisam ser ganhas. Se aquele pastor tivesse desistido, ele persistiu com essa casa por muitos anos, sofreu agrúrias por cuidar desses meninos. Mas olha só, eu vou dizer para você, ele entendeu que a corrida da fé não diz respeito só a ele, diz respeito também a outras pessoas, mas elas precisam aprender a correr. Alguns homens foram deixados aqui, Moisés, Abraão, Sansão, Davi, como testemunhas, mas eu não posso falar, eu não tenho mais tempo para falar sobre eles. Mas eu quero falar sobre o treinador desses homens, para encerrar e concluir agora com vocês. O treinador, eu posso te pedir somente uma coisa hoje aqui para vocês? Posso pedir uma coisa só? Eu vou pedir uma coisa para vocês. Nenhum atleta vence sozinho. Nenhum atleta vence sozinho. Nós estamos numa corrida, igreja, e eu sozinho não vou longe. Fiquei tão feliz essa semana que alguns atletas entraram no círculo da oração, da consagração, do jejum. Nossa, eu fiquei tão feliz, gente. Pensa num homem feliz, foi eu essa semana. Eu falei, eu não estou sozinho, né, André? Eu não estou orando sozinho. Ninguém vence sozinho, existe um treinador ao nosso lado, e esse treinador chama-se Espírito Santo de Deus, e quando você quer parar, ele diz, continue. Ele diz, continua. Sabe o treinador que eu tenho durante a semana, que quando eu não quero treinar, ele fala, Henrique, não, você vai treinar. E quando está muito pesado aquele supino, eu falo assim, cara, está muito pesado esse supino aí, você está me enganando, tem 50 quilos aqui, eu não consigo levantar 50 quilos. Ele diz assim, levanta sim, eu te ajudo. Ele levanta, vai, erga os braços, vai, levanta, vai, eu não consigo. E ele diz assim, levanta sim. E ele coloca a mão aqui do ladinho, aqui, eu achando que ele vai empurrar, ele só fica batendo assim, vai que você consegue, vai que você consegue. Os nervos aqui, os músculos estão saltando, estão rachando, mas ele diz, você consegue. E essa semana me fez lembrar do Espírito Santo, porque o Espírito Santo faz isso comigo, na minha corrida de fé. Ele fala, não desista. E eu falo para ele, mas Senhor, mas não dá. E ele diz, não desista. Eu falo, Senhor, não dá. E ele fala assim, continua.
Esse treinador que treinou Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, ele treinou esses homens. O que eu tenho a dizer para você nessa noite, nessa manhã, é um pedido. Eu posso pedir para você não parar. Não para. Talvez você tenha vindo aqui esta manhã ouvir hoje uma palavra, e o que você tem que ouvir nesse dia aqui é: não pare, não pare, continue, porque talvez você tenha pensado em desistir hoje. Alguns pensam em desistir. Não, hoje eu vou desistir, mas eu vou dizer para você, você não está correndo sozinho. Nós, como irmãos, podemos esquecer muitas vezes uns dos outros, mas o Espírito não esquece. O Espírito sempre vai estar do teu lado. Um atleta corre por uma medalha. Mas o cristão corre por uma coroa. Sabe, talvez nesta manhã você chegou aqui bem cansado. Está correndo, mas está bem cansado. Talvez esteja machucado. Mas olha, a maratona do Senhor, a maratona que vai te levar para a linha de chegada, ela é longa. E ela é isso mesmo. Você tem uma nuvem de testemunhas. Você tem uma nuvem de inspiração. Homens que te inspiram. Eu tenho homens que me inspiram. Eu tenho homens que me inspiram, não pelo aquilo que eles pregam, gente, mas pelo aquilo que eles vivem. Sabe, não olhe para as pessoas por aquilo que elas falam, mas olhe para aquilo que elas vivem, porque as inspirações mais fortes são essas que pegam esta palavra aqui, e vivem essa palavra na íntegra. É sobre isso que nós devemos observar, é sobre isso que nós devemos se inspirar, é sobre isso. Na corrida da fé, o importante não vai ser você chegar primeiro, mas vai ser você chegar lá. E para você chegar lá, tenha inspirações na sua vida, de homens e de mulheres que fizeram a diferença. Sabe, às vezes eu falo assim: pastor, mas esses homens estão todos lá no Velho Testamento. Não, gente. Olha para a história, pesquisa Martinho Lutero, pesquisa John Wesley, pesquisa aí agora por último, o pastor, aquele dos Estados Unidos, esqueci sempre o nome dele, foi o maior evangelista nos Estados Unidos, Billy Graham. Quantos homens perseveraram nesta corrida e marcaram vidas? Olhe para você, você está inspirando alguém a correr? Você está inspirando? Tem sido fonte de inspiração? Você pode se colocar de pé, por gentileza? Esperamos que essa palavra tenha falado com você. Se Deus falou com você, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Então, se inscreva no canal e venha caminhar conosco. E continue recebendo conteúdo que edifica a sua fé. Deus abençoe e até o próximo vídeo.